O Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Economia, disse que teria um plano B caso a reforma da Previdência não fosse aprovada pelo Congresso nas condições ou nos parâmetros que o governo deseja alcançar, ou seja, proporcione essa economia de R$1 trilhão em 10 anos, né? Essa é a proposta do governo. Esse plano B seria o quê? Tirar as amarras do orçamento. Hoje o orçamento brasileiro, orçamento público, federal, também dos estaduais e dos municípios, são cheios de amarras. Os grupos de pressão, eles têm poder sobre o Congresso, né? Vão pressionando o Congresso e, às vezes por populismo ou demagogia, o Congresso acaba aprovando certas amarras para o orçamento. Se essa amarra ela é temporária, vai durar 1, 2 anos, tudo bem, isso é... Mas pior quando você insere ela na Constituição, porque aí a ideia é que aquilo fique permanente, né? Force todos os governos a investir tantos por cento em educação, tantos por cento em saúde. Mas o que acontece? Anualmente, às vezes as prioridades mudam, às vezes você daqui a 2 anos precisa concentrar, fazer um esforço concentrado numa área em que, segurança, por exemplo, que o governo precisa colocar mais dinheiro. Mas ele tem que obedecer aquelas regras que foram estabelecidas na Constituição. O que é que os governos fazem? Aprovam, quase sempre, com apoio do Congresso, uma coisa temporária que permite a eles remanejar 10% das despesas do orçamento. Permite a eles remanejar 20%, como aconteceu no governo Fernando Henrique. Ou então, como o orçamento não é impositivo, você não precisa fazer as despesas, muitos dos gastos previstos no orçamento não são executados. Ficam lá autorizados, mas não são executados. Ora, nesse caso, o Executivo passa a ter um poder muito forte e o Legislativo, que teria que ter a função de exprimir os desejos da sociedade na execução do dinheiro público, passa a não ter poder nenhum. Ele passa a legislar ou aprovar um orçamento que não tem grande importância na prática. Engessa a máquina pública, né? Engessa. Você não consegue, no caso das universidades, né? Tudo engessado, né? Você não consegue fazer mudanças que façam que a aplicação do dinheiro lá seja mais eficiente. Então a ideia do Paulo Guedes é tirar essas amarras todas da Constituição, né? E deixar um orçamento em que seja definido em comum acordo pelo Executivo, negociação do Executivo com o Parlamento. O Parlamento passa a ter mais responsabilidade, o Executivo também, na execução do orçamento, né? Se você consegue fazer uma negociação longa e difícil com o Congresso para aprovar um determinado orçamento, você tem que se comprometer também a executá-lo dentro daquilo que ficou dentro da negociação. Isso melhora a execução das contas públicas, evita a formação de déficits, evita essas pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma, né? Essas maluquices, né? Essa contabilidade ali fantasiosa e imaginativa das contas públicas, né? Você vai fingindo que está gastando em educação e na verdade não está fingindo que está gastando em saúde e na verdade não está. É uma decisão dele inteligente, tomara que o Congresso compre essa proposta, logo depois da reforma da Previdência, é óbvio, porque é a prioridade, e o país possa avançar na questão da disciplina orçamentária. A gente já está no 3º milênio e não chegou ao nível que a Inglaterra teve quando criou o seu primeiro parlamento, cuja função era elaborar o orçamento, aprovar o orçamento e fiscalizar a execução do orçamento. Aquele parlamento inglês que a gente vê nos filmes, a gente nem chegou a esse estágio no Brasil, infelizmente.